mas também um pouco triste e pressionado. É mais fácil estar do outro lado a entrevistar do que estar desse lado aqui a ser entrevistado. Eu quero começar a falar do meu ontem, para o pessoal entender um pouco mais do meu hoje. O meu ontem foi um passado muito turbulento em termos profissionais, um passado de muitas lutas, não que as lutas acabaram, elas vão continuar enquanto estivermos em pé, estivermos em vida, em termos de trabalho. Um passado também com boas recordações, porque o caminho que estou a construir claramente não foram também só de péssimas recordações, mas de boas. Um passado marcado com muitos desafios, muitas apostas. Houve pessoas que realmente acreditaram em mim, assim como o ISP, empresas que na verdade deram uma oportunidade e que graças a Deus hoje eu sou esse Ismael Macosso que a Willa conhece, o Lubango conhece. Paixão. Fazer comunicação, fazer rádio sempre foi a minha paixão. Eu sou apaixonado por rádio, sou apaixonado por comunicação. Eu trabalho todos os dias no sentido de ser um bom comunicólogo. E o que me motivou a vir ao ISP é porque o ISP é simplesmente a maior referência hoje em dia na Willa ou até mesmo no sul de Angola em termos de formação na área, né? Eu lembro como se fosse ontem, eu tinha outras escolhas, arredores, outras universidades que também lecionavam um curso de comunicação, mas foi o ISP que me chamou mais a atenção devido à sua grelha muito chamativa, os projetos e a maneira como o ISP se dedica na formação de quadros. E hoje eu sou um exemplo, me faz entender que fiz uma escolha certa, uma escolha positiva. Então tive que pensar o ISP para exatamente estar aqui. Então é muito por esse motivo. Nunca pensei em fazer algo muito fora da comunicação. Todas as outras atividades que eu tenho auxiliares envolve sempre a área de comunicação. Eu gosto de comunicar, é verdade que a estrada, o caminho não está feito, ainda muito por se fazer. Eu tenho apenas 6 anos de rádio, pouquíssimo tempo para quem quer ser um jornalista de verdade no futuro, mas sinto-me que com a oportunidade que isto me deu, eu estou no caminho certo e com as ferramentas que aprendi durante a academia, os anos de formação. Eu tive formadores, professores excelentes que ajudaram exatamente na transformação e no posicionamento do Ismael que é hoje em termos de jornalismo radiofónico. Olha, começar com os professores, se eu dizer apenas um único, vou estar a ser injusto. Eu sou uma mistura de 3 ou 4 professores, e são docentes, são professores, são mesmo facilitadores de comunicação, bons. E a Praça da Willa conhece, aliás, a Angola conhece, porque a Willa, Lubango, é terra conhecida como a Praça de Jornalistas, não é? Forma muito bons quadros. Então eu sou uma mistura de tudo um pouco. Eu sou uma mistura do professor Moraes e o Cota Changelau, o Cota Queimaço, por causa da escrita. O grande mestre, como eu gosto de chamar o professor Moraes, tive 2 oportunidades de estar com o professor Moraes. Primeiro, como aluno, segundo, que também teve a passagem na direção ou na coordenação da rádio, e o nível de exigência era sempre maior ou igual. Não se faz bom jornalista, ou todo aquele que se preza a ser bom jornalista tem que ser um bom escritor, tem que escrever bem, tem que ser uma pessoa com muita visão, tem que se dedicar muito à escrita. Então eu tenho, e os conselhos também do professor Changelau, né? Hoje o jornalismo não é só quem fala, é também quem escreve, que até eu entendo que é mais quem escreve do que quem fala. Hoje o ouvinte só conhece o produto final, que é a locução. O ouvinte gosta de ouvir alguém a ler, alguém a entreter, mas não sabe o sacrifício que se tem por detrás
por parte daquele que escreve. Digo isso, que a formação do professor Moraes, também do Dr. Stanislau, os dois professores foram importantes para mim por causa da posição em que me encontrei até agora na rádio como editor. Então foram bons comigo, não só, para toda a equipa da Rádio ISP, e o diretor Augusto, o professor Augusto José, que é um grande mentor, bom companheiro, sempre atento, nunca deixei de ser aluno dele, mesmo depois da formação. O professor Augusto é o tipo que, sempre que eu estivesse a fazer locução, ou quando estou a fazer locução, uma única palavra errada, uma frase mal dita, um erro de concordância, podes ter certeza. Se não ligar o professor Moraes, se o professor Stanislau não fazer um puxão de orelha, vai ser o professor Augusto. E às vezes, com uma forma muito engraçada, por ser do norte, ser de Cabinda, ele sempre diz: olha, isso só se for em Cabinda, porque aqui, não. Então, eu tenho estes 3 mentores como... Não, tem outros também, claramente, sem desmerecer outros professores. Então, mas foram as cadeiras que me fizeram crescer muito, ter muita visão e ter o pouco que hoje eu sei. Eu nunca vou esquecer essa história, e fruto das orações, sou Deus. E quando dizem que Deus escreve certo em linhas tortas, eu acho que essa frase está direcionada exatamente para mim. Acho que Deus sabia claramente, ele sabe de tudo, sabia que ia existir um Ismael que ia passar pelo ISP. Um belo dia, vou encurtar a história, eu estava a fazer o segundo ano. Na altura, eu lembro quem era o diretor do ISP, na altura era diretor, hoje presidente, foi o Dr. Chocolate. E o ISP recebia uma visita. Vem uma empresa, um senhor a partir de Luanda, um palestrante para uma atividade. E nesse dia, quem tinha que apresentar, quem tinha que ser mestre de cerimónia, seria a doutora Sandra, que também passou por nós na rádio, e eu também trabalho aqui no ISP. Infelizmente, por algum motivo, a professora Sandra esteve atrasada, e a atividade tinha que acontecer, já estava acima da hora. E passou um jovem, um estudante que também trabalhou aqui, o Tadeu, bem-vindo, Tadeu, que sugeriu que fossem buscar o Ismael. Eu estava a ter aulas, estava em aula. Pediu licença: professor, posso falar com o colega Ismael? E o professor sentiu-se incomodado: não, vale tirar da sala, porque não, tem uma atividade e queremos que ele seja o mestre de cerimônia. Sem antes falar comigo, eu não estava preparado. O Tadeu acreditou em mim, e hoje ele fala: tu és culpado por eu ter ido à rádio. Foi um tiro no escuro. Foi um tiro. E eu olhei para ele como se... Bom, com muita admiração. Espera, estão a falar de mim. Ismael, não queres apresentar, não queres ser mestre de cerimônia? Acho que dá jeito. Eu não estava com uma roupa apropriada, com uma calça que não estava em condições, toda roçada. Eu troquei de roupa com o meu melhor amigo, o Francisco. Emprestou-me o casaco que eu usei, eu tenho aquela foto até hoje, nem era o meu. Eu estava com uma t-shirtzinha. E o meu amigo, como hoje nós falamos, né, na gíria, me deu pilha. Não, Ismael, vai, é tua oportunidade, tu gostas disso. Eu sempre brinquei de fazer coisas de comunicação. Muito antes, ou ainda no primeiro ano, eu já fazia alguns áudios e levava os professores para fazer análise. Eu simulava. É um conselho que depois, se calhar, eu vou falar com mais profundidade, aconselhar os jovens que é importante apostar na formação. Tem que se dedicar. Que não se engana, não vim à rádio com padrinho na cozinha, como se diz. No ISPO, diria que ninguém me conhecia, não tinha nenhuma influência, nem um primo, nem um tio. É mesmo esforço, e os professores sabem disso. Eu fazia gravações com o computador, só para ter noção. A minha voz gravava pelo gravador do telefone e simulava música como se fosse um técnico de som a partir do computador, e eu levava e apresentava nos professores para fazerem correções. E o colega que me puxou na sala sabia desse meu lado, sabia que eu gostava desse desafio e fez um convite. Eu aceitei. Eu fui com alguma teimosia, para jovem, quero surpreender a todos, quero aparecer, segundo ano da universidade, quero ser conhecido, e fui. E foi naquele dia que eu escrevi o meu nome no ISP. Quando cheguei,
a sala totalmente vazia, poucos estudantes. Eu fui até ao púlpito, estava-se a fazer umas anotações. Parecia que foi um segundo que eu baixei a cabeça e quando levantei, a sala totalmente cheia. O nosso auditório totalmente cheio. E quem aparecia? O diretor do ISP. Aí a situação começou a ficar um pouco mais quente, pressão. E chegaram os palestrantes. É o Wilson Tomás. Eu nunca vou esquecer o palestrante que até depois chegou a trabalhar na TPA, Wilson Tomás. E a atividade começa. Eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que falar. Mas o meu primeiro boa tarde soou bem e apresentei a atividade com muita firmeza. Claramente que não foi a mais perfeita que já apresentei, estava a começar. E no final da atividade eu recebo um elogio do diretor. E falou para todos: eu estou feliz porque um estudante do segundo ano consegue fazer uma apresentação com esta performance. Eu estava envergonhado, o professor Chocolate falou isso abertamente. Eu confesso que estava com vergonha por saber que é um aluno que ia apresentar, ia nos dar maneira, mas acabou surpreendendo a todos. E eu tenho aquele meu lado às vezes um pouco engraçadinho, e acabei animando um pouquinho mais a sala, que esteve meio adormecida, e a coisa saiu-se bem. Então ficou aí, ele fez-me esse convite assim, aliás, convite, diria, e essa aposta, olha, brevemente vamos fazer o lançamento da rádio, tu estás convidado a fazer parte do quadros do ISP que vão trabalhar na rádio. Aquilo foi em 2016, 2017, acho que o ano exatamente este. E lembro que esteve também naquela conversa a professora Mariana, a doutora Mariana, e ficou esse compromisso. Eu confesso que depois ficou assim, acabou 17, acabou 18, terminei a faculdade, fiquei em casa, fui fazendo outras coisas, até que um belo dia eu recebi uma ligação: Ismael, tens 20 minutos para estar no ISP. Se eu já acabei, já terminei, vou ao ISP, fazer o quê? Desculpa, quem fala não, é só mesmo para subir no ISP, é importante. Eu com alguma teimosia, e quem falava comigo ao telefone foi a doutora Sandra. Não quer ser jornalista, depois disso, eu não queria ouvir mais nada. Já entendi como nós falamos, a porta é essa, o biolo é esse. É corrida. Eu cheguei e era o momento em que estava a ser feita a instalação dos equipamentos na rádio, começou uma formação e assim eu entrei. Entrei como repórter desportivo, eu comecei a fazer desporto. É engraçado que a minha primeira locução na rádio foi como desporto e a minha última foi a fazer um programa de desporto. Então eu entrei como repórter desportivo e fui aprendendo com os colegas. Tivemos também bons formadores na altura, que vieram de Luanda, tínhamos uns profissionais locais, o Ayrton Kenha, o Martinho Xinga, a própria doutora Sandra, pessoas que também ajudaram muito nesse processo de construção. E com o tempo fui ganhando outras habilidades, fui me descobrindo, a própria direção foi apostando um pouco mais em mim e cá estou. Hoje eu saí do desporto, fui para a leitura dos jornais, programas, apresentação, agora entretenimento também, chegamos a fazer relatos, ou seja, isto é exatamente uma escola. Não me sinto 100% realizado porque o desafio é enorme, a estrada ainda é longa por se percorrer, mas com as bases que eu pude aprender aqui no ISP, me sinto capacitado de ir lá fora e dizer: eu posso fazer isso, com maior ou menor esforço eu consigo fazer isso, porque o ISP fez a sua parte. O ISP fez a sua parte, formou-me, deu uma oportunidade, transformou o Ismael em Macosso e hoje eu sou esse Macosso que a Willa conhece. Aprendi a trabalhar em equipe, aprendi a respeitar as opiniões, aprendi a ouvir, falar quando necessário,
Aprendi que o sucesso não vem de mãos beijadas, é com muito sacrifício, muito trabalho. Entendemos que o momento atual não é o mais acessível, nem o mais flexível para os jovens. Uns é por sorte, uns vão ter que trabalhar muito, não será de mãos beijadas, não foi de mãos beijadas para mim. Então o aprendizado no ISP foi enorme. Sinto que não acabei de aprender tudo, porque ainda há muita coisa por se aprender, mas saio daqui com uma lição de que só é possível, a coisa só funciona quando mostras vontade, a força de vontade, comprometimento. Não serás um bom jornalista, nem um aprendiz de jornalismo, se não fores comprometido com o jornalismo. A profissão jornalística é uma profissão muito ciumenta, não é? Sem desmerecer as mulheres, dizem que o jornalismo é como aquela namorada ou esposa muito ciumenta, só quer o esposo para ela. Tem que se dedicar, tem que ser uma pessoa muito focada, e que a minha meta, eu quero ser um bom profissional. E desde o momento que eu comecei a perceber que é necessário muito sacrifício para ser um bom profissional, até então não meço nenhum esforço. Eu luto todos os dias, acordo todos os dias com a mesma vontade, requer muito sacrifício. Para jovens como eu, que vão estar a acompanhar essa transmissão, devem perceber isso. Só é possível com aposta na formação. Sabemos que nem todo mundo hoje tem as mesmas facilidades, tem as mesmas oportunidades, condições financeiras, mas é importante fazer um esforço, nunca desistir. Eu aprendi isso no ISP, faz parte da história que eu contei, mas eu cheguei a ser expulso do ISP. Eu cheguei a ser expulso do ISP. Eu fui chamado para trabalhar, houve aqueles maus bocados, claramente toda qualquer empresa tem sempre momentos bons e ruins. Infelizmente eu tive o azar de ser despedido, mas nunca baixei a guarda, Depois fui rebuscado outra vez, e enquanto estive fora, nunca parei de continuar a fazer, de estar à frente dos desafios. Sempre acreditei que um dia seria possível, se não fosse pelo ISP, e que conseguia de um outro jeito, mas sempre de forma legal, sempre com os parâmetros, não é, acessíveis para conseguir o emprego. E quando fui chamado outra vez, olha que a minha retirada, pronto, essa história vai incomodar muita gente. Alguns profissionais do ISP não aceitaram que eu saísse, principalmente a doutora Mariana. E quando se aperceberam que eu já não estava na rádio, fizeram o papel de advogado, o doutor Pacheco também, na altura, e pediram que eu viesse conversar. Que eu visse, porque eu saí assim, com uma história muito mal contada, não ouviram a minha parte, e fui para a rua. E alguém queria me ouvir, queria me dar essa oportunidade, tá bom, já não estás aqui, mas queremos ouvir o que realmente aconteceu. E quando vim, expliquei, entenderam que poderiam me dar uma outra oportunidade, que o motivo não era suficiente para que eu fosse despedido, e voltei. E quando voltei, desde então, a minha missão foi uma: eu vou me dedicar para que esse episódio não volte. Eu vou trabalhar 2 vezes mais. Vou estar disponível sempre. Eu saí de um atleta que nunca esteve na convocatória para o titular e capitão da equipa. Hoje eu falo isso com muito orgulho. Eu era aquele funcionário que poderia fazer, mas não tinha oportunidade. Nunca me foi dada a oportunidade. Eu era só mais um naquele tabuleiro, naquele xadrez. Era só mais uma peça. E a primeira oportunidade, eu me lembro, foi na outorga de 2017 ou 2018. 2018? Não, a rádio começou em 2019. Não, na outorga de 2019. Claramente, toda a direção tem sempre um leque de profissionais que tem a sua confiança, né? Ou a quem confia. E eu não fazia parte daqueles confiados. E o ISP foi a outorga em 2019, foi o auge das outorgas. Foi o auge, foi o teu momento de brilhar. O ISP, que enquadrou-se. o ISP estava, a rádio ISP estava em alta.
a rádio do povo, estava na boca do povo. Todo... A rádio acadêmica também. E nós viemos com todo o power. Nós viemos com todo o power. Nós tínhamos muito gás, jovens, inexperientes, mas com muita força de vontade de aprender, muita dedicação. E na BEC sempre estiveram os gurus da comunicação a orientar-nos. Ou seja, nós praticamente fomos porta-vozes dos cotas, né? Olha, falar assim, se fizeres assim, vai dar tudo certo. E fomos seguindo. Lembro que na outorga, quem apresentou a outorga na altura foi o Caneculo. Apresentou o Caneculo, o Paulino, o Matson também esteve na atividade, foi o Isaac, toda a equipe, toda a elite de 2019 foi a outorga. E sobrou um qualquer aí para fazer alguma coisa. Não sei se ao nível da Willa eu vou desafiar o país. Não sei se ao nível do país já alguém fez locução das 6h30 até às 18 horas. Imagine só ter que ligares à rádio às 6 só para parar de ouvir o Ismael às 18 horas. O que é que aconteceu naquele dia? A equipe toda foi à outorga e alguém precisava estar ali para cobrir o furo. Não poderiam parar com as atividades da rádio. E a Willa acordou ouvindo, nós na altura o programa não era SOS Lubango, era o Willa Presente. O Willa Presente a ser feito por mim, ser apresentado por mim. E não maiei, caprichei. Eu não poupei. E quando me disseram à noite, a outorga foi numa sexta. Lembro que a outorga foi numa sexta e disseram na quinta de noite, olha, amanhã nós vamos, você vai só, foi como disseram, vai só. Sim, uma breve preparação. Vai só, não precisa fazer muita coisa, vai só, se deu, deu, se não deu também, não faz mal, porque entendemos que na tua área você vai só. Eu disse, aleluia, é hoje. Eu não dormi. Eu ouvi todo tipo de locução naquela noite, ouvi outras rádios, me preparei e fazer o programa. Com a edição meio feita, tive que aprender também a editar naquele dia. Eu fiz o programa às 6h09, normalmente. Na altura, e vinha o programa, o Academia ISP, que é das 9 às 12. Sozinho, já fiz 6h09, 3 horas, já fiz 9h12, mais 3, 6. Descansei a hora 12, porque é a hora que estão a preparar o jornal vai ao ar às 12h30. Fui ler o jornal das 12h30. Acabou o jornal das 12h30, tinha que fazer o programa desportivo, porque na altura eu fazia desporto, das 13 às 14. Fiz o programa desportivo. Descansei das 14 às 15, fui fazer o Onda Jovem, das 15 às 18. Uma experiência inédita. Num único dia. Fui fazer o Onda Jovem das 15 e as pessoas, mas esse é quem? Trabalha mesmo no ISP? Esse também sabe? Esse também pode, para não estar lá tão bem, mas na altura o Caneculo era o dono da província, né? Mandando um forte abraço para o Caneculo, bom profissional, que também teve passagens pelo ISP, um grande amigo. E depois do Onda Jovem, li o jornal das 18, que era o último jornal. Eu fiz a emissão sozinho. Eu acho que se eu tivesse uma premiação tipo da Bola de Ouro, um Oscar, o meu Oscar seria naquele ano. É tudo culpa do professor Moraes. O professor Moraes sempre acreditou que eu era capaz. Olha, naquele dia, quando fiz a locução, muitos ouviram, inclusive o professor Moraes. Pessoas deram-se trabalho de advogado, fizeram-se de advogado por mim e perguntaram à direção, mas por que o Ismael não faz também? Ele fez bem ontem, por que não? E depois fui alternando, um dia quando tivesse oportunidade, ia mais e fui criando as aberturas. Persistência. Fui uma pessoa muito persistente, muito insistente. Aliás, uma coça na minha língua significa teimoso. Eu fui muito teimoso. Sou teimoso, sempre serei teimoso. Então eu fui à busca do que eu achava que era meu por direito, sem desmerecer a ninguém, não teve que passar por cima de ninguém, não teria lugar de ninguém. E pessoas acreditaram em mim. O professor Moraes, na altura, achava que eu poderia fazer mais. Cobrava-me isso. Ismael, sempre em cima de mim. Eu não entendia. Eu pensava, quando alguém está muito preocupado contigo, às vezes tu chegas a pensar que essa pessoa não gosta de ti.
Mas eu tive que entender em termos profissionais, se essa pessoa que é uma referência está em cima de mim, quando eu erro, quer corrigir, é porque quer alguma coisa comigo. Eu tive que entender esse lado. Às vezes não é porque não gostam de ti, não. Às vezes é que essa pessoa está a preparar uma coisa para ti e acha que és capaz de chegar muito mais de onde tu estás. E o professor Moraes teve exatamente esse papel. E na altura, quando teve a passagem na coordenação da Rádio ISP, falou muito sobre isso. Eu lembro-me quando houve as primeiras mudanças, o primeiro grupo acabou saindo, eu praticamente fiquei sozinho, né? Eu sou o locutor mais antigo que tem agora a rádio. Eu lembro que tive uma conversa com a direção naquela época, e o professor Moraes disse-me: o que é que tu queres ser na comunicação? Queres fazer o quê? Tá bom, queres ser jornalista, mas queres ser o quê? Eu tinha a oportunidade de fazer Onda Jovem, porque depois cheguei a fazer, atenção, eu já fiz todos os programas da rádio. Todos os programas da rádio. Já trabalhei domingo, sábado, já fiz desporto, já fiz entretenimento, programas de informação com maior destaque. Mas o professor Moraes me disse: tens que escolher uma linha. É bom, e é bom mesmo, que aprendas a fazer tudo. Tem que saber um pouco das coisas. Eu faço a técnica também. Mas tens que ter um foco. Tens que ter um foco. O que é que tu queres ser? Ele disse: olha, eu sou da opinião que sejas isso aqui. Acho que isso aqui te fica bem. E eu aprendi a ouvir naquele dia. Eu lembro que perguntaram-me se eu queria fazer o Onda Jovem à tarde ou que fizesse um programa de informação. Eu fiquei na dúvida. Eu gosto de informação, mas também quero fazer entretenimento. É bom animação, eu gosto. Ele sugeriu-me: não queres fazer só informação? És bom também a fazer entretenimento, mas fazendo a informação, eu acho que aqui és melhor. Aqui sai-te bem. Eu disse: tá bom, vou ficar aqui. Bem, aceitou ficar aqui porque eu tenho algumas pessoas com quem eu busco inspiração, nomeadamente Augusto José. Só quero ser um Augusto José amanhã. Eu quero. Então, fui fazer informação. E para fazer o programa, tens que editar, tens que fazer a programação do programa. E durante as edições, o professor Moraes foi vendo algumas falhas em mim e, ao corrigi-las, entendeu que eu poderia chegar mais distante, sair não só de realizador do programa, mas para o editor. Foi assim que, junto à direção na altura, o professor Moraes, o professor Gilunga, o professor Sakokuma, sugeriram-me que aceitasse esse desafio. Então, acabei abraçando. E na nossa área de comunicação, chegar a editor, se não é o pico, não sei mais qual é o pico da comunicação. E eu me apaixonei exatamente por escrita, lembrei-me exatamente das aulas e fui tendo mais aulas, mais preparação. O professor Moraes fazia uma extensão da academia para a rádio, não nos deixou dormir, não nos deixou descansar. Hoje eu tenho uma paixão enorme em edição. Se perguntares para mim se preferes fazer locução ou edição, eu prefiro fazer edição, mas eu amo fazer locução também, mas preferia fazer edição. Então é um caminho que eu quero seguir. Futuramente, quando não puder mais, eu acho que quem escreve em rádio sabe tudo. Sabe tudo e mais alguma coisa. O editor é uma pessoa, deve ser uma pessoa muito bem preparada, é um desafio. Eu quero ser uma pessoa preparada, quero ser um homem preparado. Editor é aquele desafio, é o pico. É o desafio, é o meu maior desafio. Eu não me sinto ainda um editor como tal. Eu acho que estou no aprendizado da edição, porque esse aprendizado de fazer rádio, como já disse, leva muito tempo. São 20, 30, 40 anos de trabalho para então um dia me sentir que na verdade sou editor. Mas já estou nessa linha, eu quero seguir essa linha, eu quero ser esse profissional editor. Então essa é a transição. Olha, o ISP hoje tornou-se uma referência ao nível da região sul e não só a todo o país. Sei que tens noção disso e explicar para quem não percebe como é que a máquina ISP funciona. O ISP começou com um bom legado e está a fazer de tudo para que esse legado continue. Está a fazer de tudo. O ISP é uma das maiores empresas da nossa província, uma das maiores instituições de ensino superior do país, forma alunos que vêm de todas as partes da Angola, de todos os cantos da Angola. E eu conheço até estudantes congoleses aqui no ISP, conheço, que vieram de outra parte do mundo para estar aqui, estão no ISP. Então, o legado que o ISP começou a construir em 2011,
é o mesmo que prevalece. Claramente, com a nova dinâmica, os tempos passam, o ISP se atualiza. Hoje tem uma equipe, uma empresa muito tecnológica, muito voltada a tecnologias. É isso que acontece. A primeira geração que saiu passou bom testemunho ao ISP. A segunda que veio passou bom testemunho. Estamos a ver de testemunhos. E o ISP não deixa os créditos em mãos alheias. Não é? O ISP não deixa isso. O ISP trabalha com todas as forças. Não há uma empresa perfeita onde não há complicações, onde não há problemas. É assim, até nas maiores do mundo, as empresas multibilionárias também têm complicações. E nós, o ISP, não somos diferentes. Mas sempre soubemos resolver os nossos problemas com zelo, com responsabilidade. O ISP sempre procurou confortar bem os alunos. É verdade que muita coisa precisa ser melhorada. Isso ninguém nega. Temos muitos desafios. Não é? Ano após ano, o ISP tenta sempre superá-los. Daí, essa aposta. Eu acho que a maior qualidade do ISP é a questão da formação. A qualidade dos professores, dos docentes. O ISP escolhe a dedo a seleção dos profissionais colocados à disposição para os académicos é extremamente importante. O ISP tem acertado bastante nos professores, não digo só pelo curso de comunicação, e nós conhecemos claramente a grelha dos professores que existem no ISP, que colaboram com o ISP, e deve ser essa a chave mestra do ISP, né? Acho que é a chave que abre o sucesso do ISP. E se continuar assim, claramente, se melhorar um pouco mais em termos de acomodação dos próprios estudantes, a questão dos transportes, nós acompanhamos esse episódio desde a nossa época até agora, ainda é um problema para os estudantes, dar maior comodidade aos estudantes, não é? Temos que olhar muito para o que é o nosso produto, o nosso patrão, que são exatamente os alunos ou os estudantes. E também a fama que o ISP tem, né? Eu acho que as outorgas do ISP, ou outorgas do ISP, jogam um papel muito crucial. Muito crucial. Eu não sei se tem uma instituição a nível do país que faz a festa como a nossa. Não sei. Se existe, acho que está abaixo. Estou já aqui a vender o peixe. 10. Não é uma empresa perfeita, mas dou 10. 10 porque o ISP acredita nos quadros que forma, dá oportunidade de emprego. 90%, eu arrisco, 90% dos funcionários do ISP têm passagem aqui. Eu sou a prova disso. Não se trata muito de amiguismo. É uma empresa muito profissional, como já disse. Problemas não faltam, em toda a parte do mundo há problemas, mas dou 10, porque o ISP tem tudo para ser daqui a 10, 20, 30, 40 anos uma das maiores empresas, mas que se melhora um pouco mais na questão da gestão dos recursos humanos. É importante olhar para os recursos humanos, dar maior conforto não só aos estudantes, mas também aos próprios profissionais, fazer com que os profissionais sintam-se em casa, trabalham com dignidade, ficam bem. Trabalhar muito naquilo que são as relações humanas é muito importante, que não haja muita desigualdade social. Se tiver a oportunidade de aqui estar, sinta-se em casa. O ISP é uma empresa que sabe cuidar dos trabalhadores. Não vai encontrar um mar de rosas, porque não há, mas vai encontrar uma casa que lhe vai confortar, que lhe vai ajudar a crescer como profissional, que, por exemplo, foi o meu caso. Vai estar num sítio com bastante desafio, porque aqui trabalha-se de verdade. Preguiçoso no ISP não fica. Não fica. Então é uma aposta para os estudantes que querem ingressar ao ISP. Melhor escolha. Pelo menos para os cursos que nós temos. Eu já brinquei com alguém no desafio que se o ISP abrir os cursos de saúde, vai desempregar muita gente. Que o ISP nunca abra, por favor, os cursos de saúde, senão vai complicar para muita gente. Os estudantes que venham, nós temos sociologia, nós temos direito, nós temos comunicação, temos ensino primário, nós temos contabilidade, temos finanças. São 8 cursos, 8 cursos. Então, dos cursos que há no ISP, acredito, uma escolha tremenda, uma escolha muito. Aos pais que vão poder acompanhar esta transmissão, depositam a vossa confiança na formação dos seus filhos ao ISP, que não vão se arrepender, não vão. E não basta só vir ao ISP,
tem que ter força de vontade, tem que ser uma pessoa dedicada, tem que ser uma pessoa com espírito de luta, né? Espírito de vencer na vida. E que o ISP somos todos ISP, né? Então vai ser mais um ISP. Olha, eu na verdade quem agradeço, e a lista de agradecimentos é enorme, então vou ter que resumi-la ao presidente Justino Kangwe, que entrou muito recentemente na presidência do ISP, mas já trabalhou connosco muito tempo, que também foi um grande mentor, sempre que nos cruzávamos deixava bons conselhos. Ao meu cota garganta, ao Dr. Pacheco, um grande amigo, a doutora Mariana, ao professor Belchior, a todos os profissionais desta grande empresa, não é? Os que não citei, aos nossos motoristas, todos meus cambas, meus amigos, aos colegas da manutenção, e em especial a todos aqueles que estiveram à frente da coordenação da rádio, a doutora Sandra, o doutor Gilunga, o doutor Moraes, o doutor Alexandre, agora o doutor Rui, o mais velho Rui, né? Tem uma forma muito carinhosa de o tratar, um super amigo. A todos os colegas da Rádio ISP, os que já saíram, os que continuam, é um grupo de jovens a darem continuidade nesse projeto de rádio, jovens com qualidade, capacidade de atenção, todos formados no ISP. Eu acredito que o projeto não vai morrer, porque nós temos uma fonte de alimentação, e a nossa fonte não seca, que é a nossa academia. Então a Rádio ISP está muito bem entregue. Eu saio com sentimento de dever cumprido, mas sinto que poderia ter feito mais. Dói-me o coração. Eu nem queria gravar esta entrevista ao Bela Testemunha. Eu atrasei de propósito para ver se cancelassem. Nunca. Eu vou, mas deixo uma parte de mim no ISP. Então nunca vou dispensar uma chamada do ISP, nunca vou descartar uma possibilidade de retomar a casa. Eu espero que quando pensar em voltar, por favor, abram as portas. Eu deixo a rádio com o coração pesado. As últimas semanas não foram boas para mim, ter que deixar uma casa que me transformou por completo. Pegou num simples miúdo que veio de Cabinda, com poucas oportunidades, sem nada para comer, sem nada para vestir, nem onde dormir, e hoje o ISP deu-me não só a formação, mas também o meu primeiro emprego. O ISP é responsável por tudo que eu sou hoje, e eu não tenho palavras para agradecer ao ISP. Eu estava aqui a esquecer, agradecer ao Dr. Carlos, e em especial uma senhora que disse-me: tu nunca mais vais sair do ISP, pelo menos não dependendo dela, que é a PCA, a chefe Renata. Quando falei com eles nos últimos dias, a conversa não foi boa. Eu não saí, não terminei a conversa de forma feliz, porque senti que estava a decepcionar as pessoas que apostaram em mim. Não, pronto, a vida é feita de desafios. Eu tenho outras metas agora, por causa da transformação do ISP. Eu vou, mas uma parte de mim fica. Aliás, uma parte não, toda a parte de mim vai ficar. Mas pronto, a vida é feita de desafios. Eu vou abraçar um outro desafio. Eu saio, eu vou com sentimento de dever cumprido. Senti que fiz a minha parte. Poderia ter feito mais, mas fiz a minha parte. Então, meu muito obrigado ao ISP, a todos os profissionais da rádio, a todos da instituição, todos os colaboradores, toda a direção, todos aqueles que acreditaram em mim, que me apoiaram, principalmente aos ouvintes. Eu recebo ligações hoje de pessoas inconformadas que eu estou a sair, não quero acreditar. Isso prova que não fiz tão bem o meu trabalho, mas fiz o possível para que mantivesse a nossa audiência sempre em alta. E hoje nós temos essa rádio que temos, com jovens com pouco tempo de trabalho, mas com muita vontade de aprender cada dia que passa. E foi sempre assim. Então, ao ISP, muito, mas muito obrigado. Meu muito obrigado. Tua Pandula.